Alô, meus amigos da pintura automotiva e serviços automotivos, porque não inclui só pintura, mas também serviço automotivo, como estéticas e gerais. Hoje nós estamos com um rapaz aqui que ajuda e transforma muita gente. Com muita honra, prazer, trazemos aqui no podcast da Wolf Custom um rapaz que tem ajudado muitas pessoas. Às vezes as pessoas acham que não precisa de uma mão, de uma ajuda, e quando reconhece e pega a mão de alguém, há uma diferença, como tem havido com muitas pessoas. Adriele, quem vem hoje? Temos hoje o Wilson Frazão. É eu mesmo. Aplausos. É demais. Obrigado, tá, gente? E aí, meu filho? Como você se sente com o primeiro podcast da Wolf Custom, estreando o primeiro podcast? Cara, para mim é uma satisfação, tá? Ter sido convidado pela Wolf Custom aqui para estar contribuindo nesse mercado com o nosso conhecimento, tá? Aproveitando também o brand da Wolf Custom também, que, diga-se de passagem, eu já sou fã, tá? Antes de ser o Wilson Frazão, que hoje algumas pessoas conhecem. E hoje para mim é uma honra estar aqui, é lógico, né? Tá aqui para poder ajudar, sendo entrevistado, enfim, tá? Através do Dorival. Ninguém mais, ninguém menos que o Dorival da Wolf Custom. Obrigado, Adriele. É um prazer, uma honra total para mim estar aqui. É igualmente porque, como eu falei, outra parte que quando a pessoa identifica que precisa de um braço, precisa de uma mão, já é o primeiro passo. E aí você vem trazendo essa mão, você vem trazendo esse caminho, você vem trazendo essa luz para as pessoas que entendem que necessita de uma ajuda, de um braço, de uma mão para poder sair do patamar aqui e subir. Quanto ao fato no argumento, como a gente vê pessoas que faturavam 5, passaram a 15, 20, e pessoas de 20, 40, 50, então podem questionar, falar, mas contra fatos não há argumento. E nessa caminhada que você tem em várias oficinas, tanto Rio, interior, em outros estados, qual a maior dificuldade você tem encontrado? Quais as maiores barreiras você tem encontrado na mente dos clientes, dos proprietários? Qual a maior dificuldade que você tem visto em geral dentro do setor automotivo? Tanto lanternagem de pintura, tanto como estética em geral. Dorival, hoje, né, com esse trabalho que eu venho fazendo já há 16 anos com a minha oficina de pintura automotiva, e essa necessidade ela surgiu de hoje eu ter esse projeto, né, esse trabalho, ter me inclinado para isso. A barreira mais difícil que a gente tem de hoje furar mesmo para a gente levar o conhecimento mesmo para o dono da oficina, infelizmente, é a pessoa entender que ela precisa de ajuda. E qual que é a ajuda que eu falo, Dorival? É a pessoa entender que ela precisa de uma ajuda de conhecimento que ainda não chegou para ela. E as pessoas elas acham que elas vão aprender a ter a gestão eficaz de uma empresa, aprender sobre finanças, aprender sobre contratação, aprender sobre marketing, aprender tudo isso sozinho, ou vendo uma diquinha ali, outra ali. E as pessoas acham que é isso. E esquecem que existe um outro lado, que é o que eu digo, né, que é o desenvolvimento do próprio empresário. Que é ele entender primeiro o que ele precisa. Eu, por exemplo, demorei 9 anos para eu entender que eu precisava de ajuda de conhecimento de pessoas, através de cursos, mentoria, esse tipo de conhecimento. E hoje a maior barreira é fazer com que o empresário mesmo ele entenda que ele precisa. E eu não digo do Wilson Frazão, eu digo que ele precisa de conhecimento do desenvolvimento pessoal e da gestão para poder ter um resultado que ele tanto busca. Que todo mundo que tem uma empresa, uma estética automotiva, uma de customização, lanternagem de pintura, não tem jeito. Grande ou pequena. A pessoa precisa de conhecimento, de gestão e um desenvolvimento. Mas a pessoa entender isso, hoje o empresário entender isso é que é desafiador. Pô, tu levou menos tempo do que eu, tu levou só 9, eu levei mais tempo. E aí, pegando esse gancho, eu te pergunto, qual a dica que você dá, tanto grande e pequena, tanto como estética, que eu também vejo muito pessoais de que estava começando o seu setor de estética na garagem, numa lojinha que conseguiu conseguir fazer travar aquela clientela, criar aquela clientela, trazer uma clientela fiel. Olha, trazer uma clientela fiel, uma captação, uma prospecção de clientes aí, né? É uma construção. E o que as pessoas elas costumam esperar muito?
O cara, às vezes, ele acha que é simplesmente colocar uma fachada na frente da empresa dele. Ele fica só esperando que aquele cliente também volte por si só. O cara não vai lá e faz um pós-venda. Ele não desenvolve o próprio cliente dele como embaixador da empresa dele. Isso é uma estratégia que eu ensino para meus alunos, né? Que o próprio cliente, ele vende a tua marca. São as pessoas também que estão fora da internet também. Pessoas que ainda não entenderam que infelizmente, tem empresário, dono de oficina de pintura automotiva, enfim, estética, que ele acha que a internet, anúncio, ainda é coisa novidade ainda, que ainda é coisas do futuro. Não é não, gente. A internet é de agora, tá? Então, hoje, nada mais a gente faz praticamente sem internet. Então, fazer com que você construa uma carteira de clientes exige várias estratégias. O pós-venda vai te trazer clientes. O boca a boca, sim, pessoas qualificadas, tá? Mas nada melhor do que a internet mesmo. E o plano de fidelidade, obviamente. O cliente, ele vem para ele resolver uma dor na tua empresa. Mas nessa que ele vem buscar uma dor, um desejo, por exemplo, eu trabalho com a dor do cliente, porque o cara bate e vai lá fazer comigo. Você já trabalha mais com o desejo também da pessoa. O cara que quer fazer lá a customização, né? Aquela coisa que é uma vaidade que eu chamo. Então ele já vai pelo desejo. Mas fidelizar tanto um com o outro mesmo e aumentar essa carteira de cliente, não tem jeito. Cara, você vai focar na sua qualidade, obviamente. Mas nada é mais irresistível do que um bom atendimento. A conexão que você cria com esse cliente e a experiência que você gera com ele de ter trabalhado e feito serviço com você. Tendo em vista que muitas das vezes eu mesmo como consumidor vou em algum estabelecimento, em alguma loja e não sou atendido, não ser paparicado ou mimado, mas não é bem atendido, eu só olho, viro as costas e vou embora. Não é? Verdade, várias vezes. A gente chega, a gente até tenta às vezes falar com a pessoa e a pessoa tipo, não tá dando atenção, muitas vezes já virou as costas pra gente e a gente simplesmente sai. Porque o atendimento é uma coisa primordial. Exatamente. A experiência que a pessoa não gerou boa pra você e não tem jeito. Não só pessoal, como pelo Zap, tem empresários que ainda cismam em achar que postar fotos compactas ali, como se fosse um panfleto, tá fazendo anúncio. Faça a próxima pergunta, madame. Ou vai ficar do meu lado só olhando? Não. Vamos lá, Adriele. Como você sugere que os empresários gerenciem seu fluxo de caixa de forma eficaz? Olha, fluxo de caixa, né? É um nome talvez novo para as pessoas que têm oficina de pintura automotiva. Felizmente, tá? Porque eu tenho alunos meus na mentoria que eu pego essas pessoas. Tem aluno que ele tem até uma anotação, mas às vezes não sabe o que é. Tem aluno que está anotando no caderninho, ok, está se esforçando, mas infelizmente, tem gente que nem anota nada. Tem gente que ele tem um controle só pela conta corrente do que o cliente fez o Pix. Entrou o dinheiro ali, beleza, ele sabe que tem que pagar, ele administra por ali. Mas ele não sabe quanto é que está custando, o que é despesa, o que foi para despesa, o que é lucro, o que é reserva de emergência. Não tem nada quase anotado. Isso é um grande problema. Por quê? Porque se o empresário ele não souber dos números, ele não tiver intimidade dos números, faturamento, custo, receita, lucro, custo fixo, variável, ele não tem como ter uma gestão de fluxo de caixa eficaz. Ele não tem como ter uma gestão de caixa eficaz, não tem como ter uma gestão no geral, tá? Mas para a pessoa ter um bom desempenho, ter uma boa administração, não pode faltar dinheiro no caixa, obviamente, tá? Não pode, que é uma grande doa, mas tá bom. E aí, como é que eu vou administrar o que eu não tenho? Olha só, tenta não usar o caixa da tua empresa, tenta não utilizar o dinheiro da própria empresa. Isso aqui existe várias formas, né, de você ter um bom controle, uma boa administração do teu fluxo de caixa, mas uma das coisas que eu ensino, Driele, né, para os meus alunos é o seguinte: pega 50% de todo o teu cliente que vai fazer esse serviço. Por quê? Tem gente que às vezes tem uma trava de não querer, sabe, importunar o cliente com 50%. Gente, coloque isso na cultura da tua empresa, que todo serviço que vai ser feito, o cliente precisa deixar aprovado junto com 50%. Ou seja, aí você usa o dinheiro do cliente, do carro, para você não descapitalizar o teu caixa e aí você gira a tua empresa. Que é muito ruim quando chega o cliente deixa o serviço, aí você tem que se virar, às vezes pegar dinheiro de outro carro, pegar o teu que tá ali, que é pro teu giro, e você aplicar. Às vezes o material de um carro que tá ali, tu já põe nesse, para quando entrar aquilo, tu botar para lá. Exatamente. Então, sofre. Quer ter uma gestão boa do teu fluxo de caixa? Tenha dinheiro, obviamente. Use o dinheiro do cliente, use o dinheiro do carro, tá? Isso é uma crença que muita gente tem, que tem vergonha de pedir pro cliente. Ah, mas ele vai achar chato, achar que eu não tô confiando nele. Isso é cultural, gente, isso é cultural. Digo de passagem que demanda um esforço do dono. Porque você vai precisar sentar, você vai precisar observar, você vai precisar fazer as contas. Sim. E isso demanda realmente um esforço da pessoa. Tem que ter o querer da pessoa.
Porque se a pessoa não quiser também, vai passar despercebido e ela vai continuar falando, pô, não tô vendo dinheiro. Exatamente. Tá? É igual o Que funcionário, aconteceu quando o muito funcionário recebe por semana. Eu pergunto, cara, você é o colaborador, você quer receber por mês, por semana, por quinzena, por semana. Aí você paga. Aí, o picadinho. Aí daqui a pouco o cara vira assim, pô, eu tô ganhando tão pouco. Eu falo, você recebe isso. Aí ele olha, eu não vejo esse dinheiro. É o picadinho e não Meu vê. irmão mesmo cara. fala isso direto. Pô, mas eu reparei pra fazer minhas contas e recebi tanto. Aí eu falei, eu sei que você recebeu tanto. Ele, não recebi isso tudo. Eu falei, você viu a sua conta? Você recebeu. Aí ele, não é possível. Você gastou tudo. Pois é a administração, não tem jeito. Nessa nossa guerra de administração, de caixa, de dinheiro, a dor, acredito, de todos, em todas as áreas, independente de oficina, de estética, de bar, de boate, independente de qualquer coisa. Como a gente faz para poder obter uma mão de obra qualificada durante um bom tempo, que ninguém é para sempre? Sim. Colaborador. Meu amigo, é uma guerra para todos. Colaborador, Senhor Jesus. É uma guerra, né? Aí não tem jeito. Todo conteúdo que a gente vai fazer, onde vai se falar de negócio, não tem jeito. Tá encabeçando a lista de desafio, né? Que é a mão de obra. Só que o que acontece, senhor Dorival? Eu aprendi que a única função que o empresário ele tem dentro de um negócio, quando ele decide abrir um negócio, é formar pessoas. É formando pessoas que você consegue suas liberdades dentro do seu negócio, tá? Desde que seja uma oficina de funilaria e pintura, uma estética, é formando pessoas. Mas aí, Dorival, existem as crenças das pessoas, tá? Tem muito dono de oficina, dono de estética, enfim, que ele fala assim, ele já colocou na cabeça dele, não tem mão de obra qualificada. Ninguém quer aprender isso. Aí eu vou e a gente coloca uns anúncios nos nossos alunos, as pessoas, né, vai e contrata. Eu cheguei a 14 na minha equipe. Eu tive dificuldade demais mesmo para contratar um ou outro e cheguei com 14 na equipe. Porque primeiro eu precisei quebrar minhas crenças e entender o seguinte, ó, depende de mim encontrar essa pessoa. E aí onde eu digo, existem pessoas interessantes e pessoas interessadas. E as pessoas só estão atrás das interessantes. O que é interessante? É o profissional que está formado no mercado, que às vezes está trabalhando numa concessionária, às vezes está trabalhando numa outra oficina, enfim, está atrás das pessoas interessadas. E existem as interessantes. As interessadas, desculpa, que é as pessoas que elas estão inclinadas também a aprender. Mas o problema é que as pessoas elas não querem entender que exige um trabalho, que é chato, é árduo. Você tem que lidar com pessoas e ensinar essa pessoa do zero, encaixar a tua cultura. É um trabalho mesmo. Mas é que tá, se fosse fácil, todo mundo tinha uma equipe. O padeiro reclama de falta de mão de obra, o açougueiro, o cara da todo mundo reclama. Tudo. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, Wilson, eu vou largar a pintura, cara, e vou fazer alguma coisa onde eu trabalho sozinho. Eu falei, tá bom, tu quer continuar pequeno, nem precisa sair da oficina, trabalha sozinho. Qual outro negócio você vai montar que você não vai precisar de mão de obra se você quiser crescer? Não tem. Não existe outro. Você vai precisar contratar de qualquer forma e aí você treinar as pessoas. Pensando bem, Entendeu? Então, assim, a mão de obra, ela é algo que é difícil, é escasso mesmo. Para todo mundo. Se sobressai bem, a WF vai se sobressair bem, a Wolf vai se sobressair bem, se nós que estamos aqui na cadeira do diretor entender que a gente precisa desenvolver pessoas para dentro da nossa empresa. Então, quando a pessoa entende isso, não tem jeito, cara. Ela vai conseguir formar alguém, vai conseguir pessoas para dentro da empresa. Agora, querer achar só pronto. Outro erro também é a pessoa querer contratar um colaborador e colocar essa pessoa no pátio que ele faça do jeito que tem que ser feito. Eu já fui uma pessoa assim. Eu contratava as pessoas na minha primeira oficina e eu achava que o cara tinha a obrigação de saber como eu queria, no tempo que eu queria, da forma como eu queria. Pô, você pode pegar o cara que é profissional, o Cristiano Ronaldo da pintura. Ele vai para tua empresa, você vai precisar passar para ele a cultura. Do jeito que você quer que isole, do jeito que você quer que lixe. Do jeito... A cultura, entendeu? Essa pessoa pode até ter vindo de ser dono de oficina também. Que às vezes a pessoa chega assim, não, eu já tive oficina. Para mim não tá dizendo nada. Ah, eu trabalhei em concessionária tal. Para mim continua não dizendo nada. Eu quero ver dentro da minha cultura. Entende? Então, é um trabalho que a gente precisa ter, que é para encaixar a cultura. E o empresário não quer ter esse trabalho. Ele quer encontrar um cara pronto que resolva tudo. Mais jeito. Tem jeito. Mágica. Não tem mais. Tenho passado por isso. Tem um colaboradorzinho lá que veio de Minas, que é a mesma situação. Tá perdidinho com a nossa cultura, com o nosso tipo de trabalho, com nossas ferramentas. Ele, nunca vi isso não. Nesse mercado que nós temos de contratar colaborador, de gestão, de administrar. Com a tecnologia que nós temos hoje, que já é realidade,
caderninho, para mim, já foi. Já foi. Com a tua experiência, você como mentor que ajuda empresários a direcionar, a tomar um rumo de crescimento, o que você pode dar de dica de software, de aplicativo, de uma coisa que esteja na mão, melhor do que o caderno, prático, que não custe tão caro ou que seja gratuito, que até o cara que começou agora na tecnologia consiga entender e falar, pô, aqui eu consegui administrar valores, salário, tudinho. Olha, ainda bem que nós já estamos na era da tecnologia e da informática, então hoje a gente resolve tudo, compra, paga, Exatamente. vende, enfim, tudo na palma da mão, né? E o que acontece? As pessoas, eu já ouvi pessoas falando assim, cara, parece que a pintura automotiva, ela escolheu as piores pessoas do mundo. É o cara que quer sem instrução, é o cara que não quer se atualizar, é o cara... Eu não acredito nisso, eu acredito em pessoas, Dorival. Eu também já fui um profissional onde eu achava que... Vou te dar um exemplo. A 3M desenvolveu a boina de espuma, de luxo, que eu lembro que foi uma das primeiras, né? Aí eu, junto com o ambiente que eu tava, né, na oficina que eu tava, isso aí é só pra gastar dinheiro. Já passei por isso. Eu ouvia muito isso, né? Então, assim, é cultural. Já fui assim. É cultural do profissional, do dono da oficina, ele rejeitar a tecnologia. E tudo achar que é pra ganhar dinheiro do outro lado. Exatamente. Rejeitar a modernidade, rejeitar. Então, com essa rejeição, que a pessoa ela vem assim, ela vê, ela rejeita primeiro. Ela não procura saber assim, calma aí, antes de eu julgar, antes de eu rejeitar, deixa eu ver se funciona. Porque eu penso assim, se um químico desenvolve um primer que seca mais rápido e tal, que mais caro, cara, esse cara estudou para isso. Muito. Se o cara desenvolveu uma tinta que ela é mais cara, provavelmente ela cobre mais rápido também. Então, assim, antes de questionar, por que não testar? Mas só que no nosso mercado, né, assim, as pessoas já acham que é muito caro, as pessoas já olham sempre para preço, né? Então, falando dessa administração sobre sistema, software, que existe hoje, eu fico muito feliz de existir mesmo, tá? O cara que tá trabalhando no caderninho, cara, eu não acredito mais hoje, Dorival, que é porque o cara não ouviu falar no software. É porque ele tá querendo economizar. Ele acha que essa economia... Eu, infelizmente, preciso que usar essa palavra. É uma economia muito burra. Uma pessoa que tá anotando no caderninho hoje e achar que pagar a mensalidade de um software, isso é caro. Um software que vai lá e organiza toda a tua gestão financeira e te dá tudo planilhadinho. Você só precisa colocar as coisas, preencher, né? Orçamento, ordem de serviço, enfim, e o software te entrega. Então eu acho muita burrice a pessoa que está pensando na economia disso e ela não olha para o tempo, que ela vai ficar anotando caderninho, gasta um caderno por mês. Um caderno por mês. E a mente. E a mente, exatamente, para poder fazer conta e tudo. Sendo que o software você vai alimentando... Gente, e é qualquer software, porque, respondendo, né, sobre a indicação... A gente tem sistema que você pode ficar na frente do computador e eu achava isso o máximo. Nossa, beleza, agora eu tenho um sistema. Aí vem agora vários softwares que se você entrar na sua galeria, tem software de graça. É lógico que tem umas coisas que eles são pagas, né? Para liberar outras coisas. Mas tem softwares que você paga também, tá? Existem vários. Eu sou suspeito em falar, né? Eu sou muito adepto à plataforma Cera, do meu amigo Idney, que é o que tá no mercado mesmo aí, que eu acredito que já dominou o mercado também. Mas você pode ficar à vontade, se qualquer uma que você escolher que você se adapte. Não precisa ser o Cera, não precisa ser... Já ouvi falar muito bem dela já. Tá? Não precisa. Desde que você entenda que para você ter uma gestão financeira, cara, usa a tecnologia. Usar hoje uma planilha de Excel... é ultrapassado para alguns, mas é novidade demais para outros, tá? Eu tenho aluno na minha mentoria que o cara entra no caderninho e já sai com o sistema também, não que é o meu, enfim. Mas, cara, não tem jeito. Para você ter uma organização, para você ajustar os números mesmo hoje, para você pensar menos, igual você colocou, tá? Não ficar ali se estressando com relatório e tudo. Estressando a mente, no caso, né? Cansando sua mente. Plataformas digitais que tem aí, tanto grátis ou pagas, vai te economizar muito tempo e ser fiel na tua anotação. Ainda tem uma vantagem, que quando... a pessoa pega e faz todo o trabalho. Em fração de minutos, está o relatório do mês, caixa, balanço, tudo direitinho. Não tem desculpa para ele falar que não dá tempo de estudar. Não tem. Porque o dia que ele ia passar fechando ali, anotando, calculando, procurando, o aplicativo entrega tudo, você ainda tem um prazo para estudar ali de sobra ali, para ficar ali agora. Eu posso dar uma estudada aqui, né? Exatamente. Que é como eu tava falando, né? Que você tem que perder aquele tempinho ali se esforçando. Depois que você pega a prática também, você vai embora. É. Wilson, agora me diz. Você está sempre falando do marketing. Você está sempre falando da força da internet. Eu quero saber as estratégias que você viu funcionar bem para a oficina. Estratégias que eu
sempre assim, eu aprendo muito, né? Eu busco muito conhecimento, gente, tá? De vários players do mercado, várias coisas, tá? E isso ao mesmo tempo que é bom, também é ruim, que às vezes eu tô com um leque ali de muito aprendizado também, senão a cabeça fica obesa de informação. E no nosso mercado, a gente não tem algo totalmente direcionado, tá? A não ser nas minhas plataformas que hoje, né? Você já passou pela Oficina A, sabe que a gente tem... Pintando com maestria, Oficina A. A gente tem lá algo direcionado para a oficina de pintura automotiva e estética lá dentro, né? Um tráfego pago, como você organiza a tua casa, como você usa o Instagram, como você usa o gerenciador de anúncios, como você faz o teu anúncio direcionado mesmo pro teu cliente. Porque o que aconteceu comigo e com você, Dorival? Antigamente, se a gente quisesse fazer um curso aí há 7, 10 anos atrás, a gente tinha que comprar um de mecânica, tinha que comprar um de... sei lá, uma gestão muito ampla para qualquer negócio, e hoje a gente tem um direcionamento. E não vinha especificado para o nosso exatamente. Aí eu já fiz anúncio que vinha o pintor de casa, né? O cara que pinta apartamento para trabalhar comigo. Eu não sabia segmentar aquilo, né? Às vezes eu colocava, faça sua pintura. Eu não colocava o nome automotiva, vinha a pessoa falava assim, onde é que vocês trabalham? Meu apartamento tá desplacando. Eu não sabia utilizar. E hoje a gente já tem algo direcionado para isso. Por que eu tô falando tudo isso? Porque antes eu comprava esse tipo de... o meu conhecimento, ele veio assim, comprando cursos às vezes de mecânica, comprando cursos às vezes de, sabe, de uma gestão muito ampla, né? Então assim, para que serve para qualquer negócio. E eu fui testando estratégias para adaptar para a oficina, e eu aí validou dentro da minha oficina, e aí eu consegui ter resultados, tá? Então assim, hoje o que mais funciona, Adriele, com a sua pergunta sobre estratégia, não tem jeito, a gente vai utilizar anúncios mesmo, anúncios em tráfego pago, orgânico, dá. Mas você quer direcionar e nichar mesmo anúncios no tráfego pago, que aí eu digo que é responsável por 20% apenas dessa estratégia. Por quê? Existe uma outra coisa. As pessoas acham, porque tem gente que já está inclinado para o anúncio de tráfego pago, e tem gente que conhece a novidade e fala, pronto, resolvi meus problemas com demanda. Não, o anúncio ele é 20% só da estratégia. Eu julgo outros 80% a tua estratégia, a tua capacidade de você converter, a tua conversão. O X1. Exatamente. Porque que acontece? Às vezes o cliente chama no WhatsApp e o cara não tem uma mínima estratégia de atender aquele cliente no WhatsApp. Acha que é oi, bom dia. Qual é a primeira pergunta que o cara faz quando chama no WhatsApp? Quero fazer um orçamento, quanto é o serviço e tal. Vindo pra cá foi assim. Exatamente. Me indicaram o seu número que eu gostaria de um orçamento. Às vezes nem manda foto nem nada, meu carro é tal, quanto sai. Quanto sai. Erro que muita gente comete aqui. Eu tenho uma aula dentro da oficina mostrando somente como você corrigir esses erros também, que eu vi que era... Eu analisava a conversa dos meus alunos e eu via eles fazer tanto errado mesmo. Falei, gente, não é dessa forma. Preciso levar esse conhecimento para as pessoas. Entendeu? É o seguinte, o WhatsApp, a estratégia no WhatsApp, ele é apenas a introdução ali para você vender para um cliente. Que como falam que a primeira impressão que fica é o WhatsApp. Exatamente, tá? Ali você vai apenas direcionar a pessoa para que ela vá até a tua empresa. Porque que é o erro de muitos profissionais? Passar o orçamento ali no WhatsApp. Gente, provavelmente você já passou o orçamento aí e o cliente parou de responder. O cliente não falou mais. Fala que vai vir, vai pensar o melhor dia. Eu já. Fala que vai ver o melhor dia para ir na empresa. Fala um monte de coisa. E aí daqui a pouco você tá lá. Oi, bom dia. O que você pensou? Oi, bom dia. Vamos fechar hoje. Oi, boa tarde. Aí, não converte. Aí vem aquela desculpa. Não, que o amigo me indicou um rapaz que ficou melhor. Ou então, pô, baixei um rapaz aqui. Perdeu. Exatamente. Apesar dessa estratégia que mais funcionar para você atrair mais, para você ser mais visto, né? É o tráfego pago, mas o cliente chamar no WhatsApp é apenas 20% só. Os outros 80% são as suas competências de como você guiar, conduzir esse cliente, possível cliente, né, até a tua empresa para que ele faça uma visita e pegue um orçamento. Porque passou orçamento por mensagem, já era. Você praticamente perde esse cliente. Mas isso, por que o mensagem não converte pelo WhatsApp? É porque quando você passa o preço para o cliente, você já entregou tudo o que ele queria. E você não tem como quebrar a objeção pelo WhatsApp. Exatamente. E o cliente também já pode até barganhar. Exatamente. Se o cliente ficar em silêncio, você não sabe se ele achou muito tempo, se ele achou caro. Aí o cliente tá lá, bom, eu já peguei aqui da WF que deu R$1.000. Deixa eu ver agora o que a Wolf vai me cobrar. A Wolf tá cobrando 1.200, mais caro. Deixa eu ver o que o outro vai cobrar. Aí você passou o preço, o cliente fica o quê? Comparando, leiloando. Você entende? Então, no conforto do cliente, quando você passa o orçamento, já era, você praticamente perde o jogo. Dificilmente você que está vendo aqui, você já converteu um orçamento que o cliente chamou a primeira vez e ele aceitou. Porque precisa de uma conexão, cara. Precisa de todo um passo a passo e esse passo a passo das pessoas. Que tem que avaliar muitas das vezes, como hoje, recebi a foto de uma avaria externa. Eu falei, não tem como eu te passar um valor fechado, porque eu não sei o que aconteceu aí dentro. O que está atrás do farol, atrás do paralama, atrás do para-choque.
Exatamente. Aí, o que você indica? Porque eu sou meio suspeito. Né? A gente já fomos pro Compa 2 vezes. Estivemos lá. Evento maravilhoso. Tive na primeira imersão Frazão. Espetacular. Sou meio suspeito a falar. Não é puxando sardinha não, mas como você procurou estudar, absorver para poder crescer, fui no mesmo caminho. Eu não acredito muito em destino, mas a gente se encontrou nessa linha de procurar conhecimento. Sim. Ansioso para a próxima imersão. Qual a direção, assim, qual a dica que você dá para os grandes, pequenos, garagistas, aquele cara que tem ali na garagezinha que não tem um espaço para fazer uma recepção ou uma sala de espera igual as grandes têm? Qual a dica que você dá, como você já está bem assim, rodando em outros estados, tendo experiência com outros alunos em outras grandes lojas, de aquele cara que é pequeno, que está ali na garagem, que não tem uma sala de espera, consiga dar um atendimento agradável, que consiga deixar o cliente satisfeito, que, como eu já cansei de ouvir falar assim, cara, eu vim pelo seu atendimento e eu não tenho sala de espera, mas eu estudei e trabalhei para isso. E qual a direção, qual a dica, qual a tua experiência que dá para aquele cara que é pequeno ou grande, que não tem essa habilidade de conquistar o cliente, cativar o cliente, deixar o cliente falar assim, não, eu gosto dali porque eu gosto do pessoal. Tá, a dica é aquela coisa, né? Muita gente fala e até parece ser muito óbvio, atendimento. Só que às vezes a pessoa acha que o atendimento é você estar lá e o cliente chegou, você atendeu ele. Só que esse atendimento, ele tem qualidade, é diferente. Ele tem qualidade. Se você não entender uma qualidade de um atendimento para um cliente, você vai perder. Porque entenda o seguinte, o cliente, eu costumo dizer que ele já sabe qual é o preço, ele só quer encontrar o valor. Ele sabe o preço do mercado, ele sabe o meu, ele sabe o seu, só que ele quer ver aonde que ele vai fazer esse serviço, ele quer decidir com quem vai fazer. O cliente praticamente ele fica assim, ok, agora eu quero saber por que eu devo fazer com você. É mais ou menos isso. Exato. É mais ou menos isso. Então a gente fala muito de atendimento. Ah, atendimento, beleza. Atendimento eu vou lá, pego meu bloquinho e fiz o atendimento. Não. A dica que eu dou, independente, porque eu já tive nesses 3, né? Vamos lá, eu já estava numa oficina onde eu trabalhava de bermudinha e chinelinho. Então eu tinha que vender. Como é que eu faria? Já tive numa média estrutura, já saí, já tive em todos os cantos, dentro da minha oficina, em oficina de pintura automotiva, até eu não precisar mais me envolver. Mas, Dorival, não tem jeito. O atendimento de qualidade, ele é irresistível, não tem jeito. Ah, Wilson, beleza, mas como é que você fala atendimento se você tem uma WF lá, que tem carrão e tudo, e eu tô aqui na minha garagem? Entenda o seguinte, toda empresa ela tem o cliente ideal para aquela empresa. Dorival, você tem o teu cliente que ele vai querer fazer com você. Eu tenho o meu cliente que ele vai querer fazer comigo. Eu falo isso toda hora. Todo mundo tem o seu cliente ideal. É através desse teu cliente ideal que você presta não só um serviço operacional, não só um serviço de qualidade. Entenda o seguinte, Dorival, você já se perguntou que tem várias oficinas. Tem oficina que o cara não trabalha bem e o cara tá cheio de serviço? Já prestou atenção? Já. Gente, alguma coisa ele tem de diferente ali, que pode ser um marketing bem feito, mas ele pode ser muito bom no atendimento. E a mesma coisa é o nosso cliente. Não estou dizendo que o cliente vai aceitar qualquer serviço, mas o atendimento ele vem em primeiro lugar de qualidade. Mas isso, que atendimento é esse também? Se você não encarar o cliente como se ele fosse ser teu amigo, você não consegue vender para esse cliente. Então, assim, encara o teu cliente como se você fosse fazer uma amizade. E eu, quando o cliente chega na minha empresa, eu ouço a dor dele, né? Que ele tá ali, e eu começo a tirar ele daquele estado de precificação, porque o cliente ele fica preocupado. Nossa, quanto a Adriele vai me cobrar, hein? Eu já falei que eu queria pintar o para-choque, as rodas, quero fazer o polimento, a higienização, caramba, isso aqui vai ficar caro. Eles já me olham torto, porque eles não gostam muito de mim. Não, porque qualquer um que vai passar o preço, você tá aqui na retaguarda, você tá, nossa, isso aqui vai ser quanto? Porque o cliente ele faz essa projeção. Você tem que tirar o cliente desse estado de precificação, entender sobre a dor dele e você vai ter que, de fato, se conectar com ele, levando ele para um outro estado emocional. E não é só isso, né? A gente tem a questão da estrutura. Sim, a estrutura. Porque o cara acha que tem uma baita de estrutura linda, maravilhosa, de cinema. É isso, não, se quiser. Não funciona. E o cara fica com aquela pequenininha ali, aí olha e fala assim, não, eu não posso tratar ele assim, porque e se eu perder? Minha oficina não é tão grande como a WF. Exatamente. Então, assim, o que vai converter mais é sobre atendimento. Então, toda oficina ela tem um cliente ideal. Tem cliente, como eu falei, vai fazer com você
ou vai fazer comigo, porque a gente tem. Só que foque nesse teu cliente que ele tá te dando a oportunidade. Se você não tiver estrutura para vender, não adianta. O cliente ele vai se conectar primeiro com você, porque igual você falou, o que adianta ter um spa se o atendimento, a experiência do cliente não foi boa? E às vezes você tá numa oficina, uma estrutura que é bem humilde, mas o cliente ele fala, pô, tá no início, ele entende o teu momento. O cliente ele também entende o teu momento. E quando você foca no atendimento, que é você se conectar, mas onde é que tá o erro, Dorival? O problema é que as pessoas, às vezes, que tem uma pequena estrutura, geralmente esse cara ele trabalha sozinho também. Ou ele não quer trabalhar com mais alguém. Aí ele não tem um tempo de qualidade para o cliente, que é onde as pessoas pecam muito. Dorival, eu tenho o maior exemplo na minha vida, que foi de uma mulher que eu conto muito para meus alunos, né? Uma cliente, na verdade. Já ouvi. Já ouviu? Que ela chegou e o carro dela era um March, né? E ela chegou olhando BMW, Mercedes. Ela falou, meu Deus do céu, aqui eu vou deixar meu carro. Eu não gastei 2 horas com essa cliente. Eu investi 2 horas do meu tempo com ela. Exatamente. Que é um tempo que o dono da oficina não quer ter. Investimento em tempo de qualidade com atendimento com o cliente. E você acha que lá eu estava tentando falar para ela que eu trabalhava com a Seekins, que era uma das maiores marcas? Que eu acho, enfim. Ela não entende. Ela não entende. Você acha que eu tava falando pra ela que o carro lá era de jogador, era de artista? Você acha que eu tava dizendo... Não, eu tava conversando com ela sobre outras coisas. A gente tava falando sobre gravação, sobre internet. Eu criei uma conexão com aquela cliente 2 horas do meu tempo, que ela veio toda preocupada, que falou, nossa, não... ela falou no início, falou, eu não ia fazer o serviço com você, porque, cara, olha o carrão, olha o meu. Só que no final daquela conversa, que foi o atendimento, que eu me conectei com aquela cliente sobre outras coisas, ela pegou assim, tá, mas quando você me entrega o carro? Quando? Eu falei, mas eu nem te passei o valor. Ela falou, não, você vai fazer. Gente, ela nem se preocupou mais com o valor pela qualidade do atendimento. Você e até hoje cliente. a gente tá aqui e tal, tá? E me indica pessoas também, tá? Ela bate pouco, eu brinco com ela, falei, pô, tá dirigindo muito bem. Eu faço pós-venda pra ela. Ah, detalhe, dica de pós-venda. Eu mando assim pro cliente. Olá, tudo bem? O nome dela é Natália. Olá, Natália, tudo bem? Nossa, você tá dirigindo muito bem, não me procurou mais, hein? Aí ela brinca, o carro tá até precisando fazer as coisinhas, mas a gente sabe que cliente com pressa, né? E brinco com ela e tal, ela me indica pessoas. Ali, eu fidelizei uma cliente que ela faz serviço comigo até hoje, gente, tá? Até hoje. Então, assim, respondendo a sua pergunta, cara, o melhor que você pode fazer para você fidelizar a cliente, para você atrair, para você vender, não tem jeito. É atendimento. O cara vai olhar a tua empresa como é que é, mas quando ela tem um bom atendimento, que você se conecta, não tem jeito. Aí onde eu falo, você não precisa vender para esse cliente. Ele compra de você. Verdade. Frazão, a gente fala de oficina, a gente fala de lanternagem, de pintura principalmente. E a gente vê aquele problema que todo mundo vê por aí. 2 cores. Nossa. Sabemos. Isso quando não tem mais, né? 2 é o mínimo. Às vezes chega carro lá, eu falo pro cliente. Qual a peça que você quer que eu ajuste a cor? Porque tem 4 cores no carro. Sabendo que hoje temos tecnologia de comparação, tecnologia UV, tecnologia de secagem, a tecnologia está na mão para poder colaborar com tudo isso e a gente ainda vê carro com 2 cores. E quando o cara não consegue fazer, o carro é escuro, um cinza, um prata mais escuro, aí você tem a porta mais clara e ele ouviu falar em abertura de retoque. Aí entra, aí fica uma porta mais clara, uma coluna mais clara na porta traseira e o resto escuro. Assassinando o carro. Pintando com maestria. Lá tem uma técnica de retoque, pelo amor de Deus. O que tu me diz? Cara, diferença de tonalidade, né, Adriano? Diferença de tonalidade. É algo que eu bato na tecla. Até o meu time criou um slogan lá, diferença de tonalidade. As pessoas me pedem aquilo, colam às vezes. Que é o defeito mais visível, né, visado que a gente tem. Quem é que não olha? Cara... É uma das primeiras perguntas, né? O cliente chega assim, vai ficar igual? Ontem. Vai ficar da mesma cor? Porventura, raramente, eu vou domingo na loja, a cliente deixou o carro e perguntou, vai ficar igual a cor? Falei, a nossa bandeira aqui é igualdade de cor. E eu já tinha trabalhado com ele antes no WhatsApp, no X1, que uma das nossas bandeiras era essa, e ele já tinha elogiado a beça o orçamento, qualidade de organização, isso, aquilo, outro, e chegou lá com essa dúvida. Pra mostrar... Com essa objeção, né? Com essa objeção. Eu entendo. Objeção, pra mostrar que tem que trabalhar até lá no presencial. Tá, pois é. Às vezes eu faço... É só eu postar isso no Instagram, dá uma polêmica. É só eu postar, sempre, né? Diferença de tonalidade. As pessoas... Eu sempre faço a enquete de quem é a culpa, né? Primeiro a gente tem que ver de quem é a culpa quando um carro tem diferença de tonalidade. Tem gente, talvez você tá me dizendo que agora que a culpa é do dono, que aceitou daquele jeito. Tem gente que vai e coloca a culpa no colorista, que não ajustou a cor, a tonalidade e tal.
e tem uns que falam que realmente a culpa é do pintor. E pra mim não tem jeito. A culpa de um carro tá na rua com diferença de tonalidade é do pintor. Calma que eu vou te explicar mais. Eu defendo o pintor, eu sou pintor, tá? E eu já deixei carro com diferença de tonalidade, já sim. Se eu pudesse voltar atrás e pedir desculpa pros clientes, tá? Porque quando Quem nunca? Quem nunca, né? Só que existem uns adendos para ser culpa do pintor. É culpa do pintor por quê? Porque enquanto a tinta tá na lata, na embalagem, na pistola, cara, a culpa é tua, porque você tem a obrigação de plaquetar e testar no carro. Ok, quando você é dono da oficina, você tem ali o poder de decisão de querer continuar o serviço, não, o profissional, né? Quem vai pintar no caso. E beleza, aí se você aplica o carro mesmo não fazendo um teste, que tem gente que não já confia, às vezes pelo tempo trabalhando, vai lá e faz um corte seco, alguma coisa, que é uma grande besteira. Tintas metálicas e perolizadas, principalmente as claras, eu vou falar para você, até agora na gravação desse podcast aqui, é humanamente impossível você deixar com a tonalidade exata. Quer deixar boa? Você deixa, mas exata você não deixa, tá? Então, até agora, eu espero que algum órgão, alguma tecnologia, alguma técnica surja aí para nos livrar disso. Mas vamos lá. Então, quando você é o pintor, que você toma a decisão de pintar, que você é o dono, que você tem o poder de decidir se pinta ou não, e você tá ali, cara, a culpa é 100% sua. Mas o que falar daquele pintor que o patrão vai e fala, não quero para abrir o alongamento, pinta corte seco mesmo. Aí eu não posso colocar que a culpa é do profissional, não posso. Porque ali ele está sendo... foi uma ordem para ele, né? Mas não tem jeito. Das duas, o poder é de quem tá com a tinta dentro da pistola e aplicar no carro, tá? Então tem uma que te defende, que às vezes você trabalha para alguém. Não tem jeito, porque eu já trabalhei assim também. A cor tá diferente mesmo, tá? Um branco, eu lembro muito bem do branco. Era um branco, sei lá, geada e o carro era quase branco cristal. Nossa, gente. Aí o patrão fala assim, ó, pinta que o cliente quer viajar, pinta, tá diferente. Quando o cliente vinha buscar, eu ficava até com vergonha de aparecer lá na frente. Vai que, pô, quem pintou isso aqui? Mas enfim, a diferença de tonalidade é algo que é evidente até hoje, tá? É hoje, e é uma das coisas que mais desvaloriza o carro, é uma objeção, igual a Adriele estava falando. É muito ruim você vender para um cliente que ele já tem objeção da diferença de tonalidade. Eu tenho um cliente, Dorival, que ele não refaz serviço em carro de lanternagem, funilaria e pintura. O carro quebra um negócio mecânico, ele vai e troca. Dá um problema elétrico, ele vai e troca. Eu tenho cliente, tá? Eu não sei se ele vai, é o senhor Leonardo. O nome dele é senhor Leonardo, mora aqui em São Conrado. E o senhor Leonardo, ele fala, Frazão, eu faço higienização com você, eu faço polimento, faço tudo. Mas não me peça para pintar. E olha, mas ele também só escolhe cor de carro problemática. É branco perolizado, é azul. Pior que sempre assim, né? Ele só gosta de carro sistemático. Pior que meus clientes eu aviso, cara, ó. Amarelo, laranja, tricote são cores chatas. São cores chatas. Mas o que acontece? É porque ele já tem objeção de tipo assim, ó, eu vou mandar fazer, vou me aborrecer. Gente, nem a nós da WF ele faz pintura, nem com a gente. Ele já pintou roda, agora que eu lembrei. Mas ele fala assim, ó, só pinta um carro se for todo. E ele é assim. O poder do dinheiro que dá, né? Dorival, bate o carro, ele vai deixando ter avaria, depois ele troca. Ele troca o carro, ele não refaz serviço de lanternagem, funilaria e pintura. Ele fala, eu prefiro que bata para o seguro cobrir logo do que eu tenho que fazer. Eu entendo. Por que existe isso? E isso é um cliente que eu tenho. Ele é o único cliente que eu tenho assim. Mas eu tenho vários clientes que chegam do anúncio e falam, pô, mas eu tô preocupado que o meu carro é assim. Ah, que meu carro vai ficar com diferença de tonalidade. Aí você tem um trabalho gigantesco para você quebrar essa objeção. Ó, a nossa bandeira da Wolf Custom. Mas até o cliente, de fato, ele ter credibilidade naquilo, ele vai ficar com várias dúvidas e tudo. Exatamente. Mas por quê? Porque o cliente está acostumado a ver ou já recebeu o carro com diferença de tonalidade. E não tem jeito. Sabe qual é o pior problema e o pior dano que isso causa no mercado? É porque o cliente que chega na Wolf com essa objeção, porque ele já teve outra experiência em outro lugar. Ou seja, outro profissional trabalhou mal e nós pagamos por isso. Impacta todo o mercado. O cara deixa o carro com diferença de tonalidade, deixa defeito de pintura, o cliente ele acha que todo serviço de pintura vai ser assim. Na verdade, todo não. Aí ele vai para onde ele acredita que é melhor lugar para fazer. Aonde? Concessionária. Ele fala, pô, se fosse a concessionária, eu não passaria por isso. Aí por isso que tem muito cliente que não dá oportunidade para a oficina, porque ele acredita que na concessionária tem mais credibilidade e tal, enfim, possa ser que sim, possa ser que não, mas a oficina perde. Com o serviço que está na rua com diferente tonalidade, está com mapeamento, está queimando, enfim, toda a oficina perde. Perde a WF, perde a Wolf, perde a oficina dos meus alunos, perde toda a oficina no mercado, perde por causa de diferença de tonalidade, serviço mal feito. E aí o cara que tá lá trabalhando fez o preço mais barato, o cara fez na pressa, não quis testar e ele acha que, dane-se. Né? Dane-se não pra ele não, cara. Só pra todo mundo. Se ficar só naquela oficina, pra aquele cliente fica só naquela oficina. Só que é o seguinte,
Pro cliente que fez o serviço naquela oficina, para ele não voltaria lá. E as outras pessoas que estão olhando o carro dele na rua, ele não sabe onde foi feito. Aí ele acha que qualquer oficina faz um serviço daquele. Exatamente. Eu aprendi uma coisa que as pessoas chegam na oficina lá e eu olho e falo assim, não vou julgar quem fez esse trabalho porque eu não sei a condição que ele fez. Porque o proprietário do carro não vai virar e não vai falar pro cara, não, eu que tava com pressa, eu que mandei fazer assim, o cara falou que não ia ficar bom, mas eu falei, não, faz assim mesmo. Hoje eu entendo que, mano, não sei qual foi a condição que ele tava ali para poder fazer aquele trabalho. Eu tive um pequeno relato desse de um cliente, eu não lembro qual foi o carro, eu sei que era um carro grande, um SV. O ônibus deu uma catucada na porta e ele ficou entre o martelinho de ouro e fazia comigo. Eu já fazia o carro da esposa dele. E aí era um azul noturno. E aí eu falei pra ele, vou fazer um trato com você. Que a primeira objeção é, vai ficar com a mesma cor? Falei, eu faço o trabalho. Se não ficar bom, você não paga. Agora, se ficar bom, você paga o dobro. Opa. Ele olhou pra minha cara, não. Já era o meu orçamento. Fiz o trabalho, fiz a abertura, só que eu tinha um hábito de pintar no final aquela empoeirada. Quando eu tirei o isolamento que eu olhei, o alumínio estava mais em pé, estava mais alto. E eu fiquei doido. Voltei na casa de tinta, quem fez a tinta? Não foi quem eu pedi. A tinta tá diferente. Aí veio o rapaz e falou assim, deixa eu ver. Aí eu mostrei pra ele. Ele pegou a tinta que eu levei, plaquetou. Falei, Falei, vem cá. Qual foi a forma que tu aplicou? Semi-úmido ou molhada? Ele, molhada. O erro foi meu. Falei com o cliente, voltei pra loja, lixei tudo, apliquei molhada. Perfeito. Dentro dessa que você tá falando de alongamento, né? Tá falando uma técnica de alongamento. É uma coisa também que dentro do mercado também existe várias objeções de pessoas. Tem uns que falam que é certo, que é errado. Eu olho pro que resolve, né? Tá? Hoje a gente tem cooperativas seguradoras pagando alongamento. Mas dentro de alongamento tem uma pergunta que as pessoas me fazem, né? Porque, na verdade, comigo acontece o seguinte. Tem gente que vai lá e passa a mão nas minhas costas e tudo, mas tem gente que pega a madeira e dá madeirada também. E eu já fiz muitas enquetes lá no meu Instagram lá, sobre alongamento. E as pessoas me perguntam assim, Wilson, devo falar para o cliente sobre alongamento ou não? A gente sabe, Dorival, que tem cliente que é metido a entender, né? Muitos. Tem muito cliente que é metido a entender. É o outro lado da moeda da internet. O outro lado, né? Tem muito cliente que é metido a entender. Tem cliente que não, tá? Mas nessa pergunta, nesse embate, nessa situação de deve falar para o cliente sobre alongamento ou não, deixa eu te fazer uma pergunta. Você fala para o cliente, quando é a primeira vez que ele vai com você, que você vai fazer alongamento, sim ou não, Dorival? Normalmente, sim. Eu explico o porquê, qual o tipo de tinta, qual o tipo de trabalho, qual o tipo de risco e sou obrigado a fazer. Exatamente, tá? Eu tenho duas teses para isso, para eu falar e eu não falar, tá? Primeiro eu preciso medir como é que aquele cliente, o que ele está se importando. Vamos lá. Tem cliente, igual o Léo que eu falei para você, ele não pinta carro. Carro para esse cara é artigo de ego, de luxo. É aquele cliente que ele fala, eu cuido mais desse carro do que a própria esposa. Eu tenho cliente que se puder... Exatamente. Bota o carro na cama e exatamente. É para esse tipo de cliente que eu explico o alongamento. Para ele. Para esse aqui eu faço questão de explicar, tá? Tem outros... Wilson, mas os outros você ignora? Não. Primeiro, aí tem o cliente que ele tá preocupado para você resolver a avaria dele. Eu faço... Tô dizendo tá? A minha forma é isso. Quando eu vejo que o cliente ele tem um carro como se fosse assim, dessa forma, tira o carro a mulher da cama e bota o carro, gente, isso aí eu vou explicar tudinho pra ele o que eu vou fazer exatamente. Exato. Olha, passo a passo. Porque entenda, esse cara ele vai te dar problema se ele descobrir que você fez alongamento na peça dele. Wilson, mas se você não falar pro outro cliente, você não vai estar lesando o cliente. Eu não olho dessa forma. Eu não olho dessa forma. Eu explico pro cliente que eu vejo que ele é um cara sistemático, pro outro cliente que eu vejo que ele tá focado em problema, em resolver o problema, que independente do fim e do meio, eu não falo para ele. É uma técnica que nós temos. Eu não tô dizendo para você que a partir de agora você não vai falar pro teu cliente, não. Quer se sentir seguro? Fale. Só que eu também já perdi muito orçamento pro cliente que ele fala assim, não, o meu carro é original. Ele não tá pensando em resolver. Ele não sabe o que significa também. Aí nessa de que se o cliente falar para mim que o carro é original ele não quer fazer, eu falo assim, olha só, o teu carro, né, não é mais. Não vai ser mais original essa peça aqui. Entre uma e outra, mais. Não vai ser mais original. Eu vou fazer o seguinte com você. Eu não faço. Mas aonde você levar esse teu carro que pintar, por exemplo, um branco tricoat, né? Aonde você levar o teu carro que fizer
uma peça corte seco no branco tricoat desse aqui e ficar exata, não tô falando ficar boa, exata, por favor, me traga o orçamento que eu vou pagar pra essa pessoa. Eu vou pagar pra essa concessionária, eu vou pagar pra algum lugar. Aí eu quebro a objeção dele aqui, tá? Então, assim, só que como eu já perdi também cliente que ele fala, o carro é original, e detalhe, a gente tá respaldado pela técnica. Você vai usar a técnica que é necessária para resolver. O cliente, ele te paga para você resolver o problema. Sim. Ele te paga para você resolver, tá? E tem, né? Você vai em lugares, seguradora, paga alongamento porque ela concorda que você fale alongamento, tá? Concessionária, eu já ouvi dizer que tem lugar que sim, que não. Eu não vi uma exatidão dessa forma. Então, Wilson, falar ou não para o cliente, depende. Quer se sentir seguro? Fale. Mas eu prefiro medir quem é esse cliente, a importância que ele dá para isso. Obviamente, se... Aí as pessoas falam assim, Wilson, fiz o alongamento, quer dizer, tenho medo de fazer alongamento, o cliente me colocar na justiça. Não tem nada a ver isso. Não tem nenhuma causa que vai te desfavorecer porque você usou uma técnica para você recomendada. fazer. Exatamente, tá? Porque desde que eu me lembro que eu faço curso de pintura, todos técnicos novos, os mais cascudos, abre o alongamento. Só que aí você precisa ter muito cuidado, obviamente. Mede, eu tenho que medir. E o cliente, que ele é um cara que ele vai te dar um trabalho ou não, porque tem gente que vai fazer questão. Pô, mas eu não te paguei pra pagar isso. Aí o cara pode não querer pagar o serviço. O cara pode querer colocar na justiça e tudo, mas você é respaldado por uma técnica. Aí, beleza. Sabe como é que eu aprendi isso? Porque uma vez eu tive um problema desse com um cliente. Aí eu falei com o advogado, ele falou assim, ó, vamos ter que chamar um profissional que entende do procedimento pra gente levar a causa pra ação. Não teve, nem foi preciso fazer uma perícia. O profissional já foi e falou, não, olha só, isso é uma técnica que é inclusa por montadora. Isso é uma técnica que é dentro de concessionária. Isso é uma técnica que é preciso o profissional fazer para garantir que você quer a exatidão de tonalidade. Então pronto, já parou o processo por ali, entendeu? Mas é importante você entender esses dois lados, tá? Se você não se sente seguro com aquele cliente, fale, porque senão você pode arrumar um problema, tá? Mas tem cliente, por exemplo, meu cliente que é fidelizado comigo, eu já não falo com ele. Ele quer a solução. E o que desvaloriza um carro, Dorival, não é o alongamento. O que desvaloriza o carro não é a pintura, é uma mal repintura. Eu tenho amigos vendedores que eles falam assim, Frazão, é o seguinte, eu trabalho para alguns lojistas e tal, e falo assim, ó, cara, a gente não aponta que a peça ela foi repintada à toa. A gente aponta a avaria naquela repintura. Se a gente olhar que o carro tá com a tonalidade igual, que não tem rebarba de massa, que não tem alaranjado, que não tem... Sabe, que a peça tá padrão... de tinta em que borracha. Não tem, exatamente. Que não tem vestígios ali. Cara, a gente não precisa se preocupar com isso. Verdade. O que desvaloriza um carro não é a repintura, é uma mal repintura. É isso. Frazão, nosso tempo tá curto já, né? Vamos lá. Como construir e manter redes de contato útil para o negócio? Cara, essa pergunta é muito boa, tá? Porque... às vezes a gente fica ali naquele nosso mundinho e caramba, eu vou contar com o que passa na porta da rua, eu vou contar simplesmente com o que realmente eu vou fazer de anúncios, tá? E eu costumo fazer o seguinte, teve uma vez que eu precisei fazer parceria que o empresário ele só pensa em fazer contato, só pensa em atrair quem quando tá desespero, viu o pátio vazio, tá chegando no final do mês de pagar e o cara quer fazer tanta coisa, né? Ele quer mandar mensagem pro povo. Exatamente. E eu vejo que a venda na oficina, inclusive, antes de vir pra cá, eu tava falando com o Leléo Pinturas, né? Ali de São Gonçalo, e ele, Wilson, essa semana tá fraco desde semana passada. Eu falei, o que você plantou há um mês atrás? Eu falei, como assim? Eu falei, você plantou alguma coisa sobre isso? Não. Então não esquece, como é que tu vai colher fruto de venda agora, né? Tem como. E venda, eu vejo que é isso. Você vai fazer algo agora que ele vai te trazer um retorno depois. Não tem jeito, tá? Eu vou ligar para um cliente, eu vou fazer a estratégia do formulário. Tem uma estratégia que eu ensino para meus alunos, que é sobre a estratégia de formulário. Cliente chegou, fez um serviço com você, cara, cria um plano de fidelidade com ele. O que é um plano de fidelidade? Seu João, olha só. Eu sempre falo, seu João. Você fez um serviço aqui comigo agora. Quando você chegar em 3 mil de serviço, você vai ganhar um polimento. O que você está fazendo aqui? Você está fazendo esse cliente, ele te dá sempre prioridade quando ele precisar de serviço e quando ele atingir o valor de 3 mil, por exemplo, cara, ele ganhou um bônus. Esse cara nunca vai querer te deixar mais, porque ele sabe que quanto mais ele fizer serviço com você e te der prioridade, ele ganha. Ele pode ganhar desconto, pode ganhar bônus, pode ganhar... Tem gente comigo que ganha até pintura, cara. Olha só, quando você fizer 6 mil de serviço, eu vou pintar 2 peças para você. Tem cliente que ele fica assim, ou seja, é mais uma ponte, né? E às vezes o empresário, ele só quer fazer o movimento quando tá sem serviço. Quando tá apertado. Quando tá apertado. Cara, eu já troquei de roupa, coloquei uma roupa bem social mesmo, sabe? Peguei uma pasta pra dar credibilidade, beleza. Gente, e fui em loja, de loja em loja mesmo. Falei assim, ó, eu tenho uma estética automotiva e tal. Como é que vocês fazem a pintura aqui, com quem e tal? Quer me dar um serviço
a gente fazer um teste e ir mesmo, se dispor. Então, essa ponte, a vendas, ela tem, dentro da empresa, tem várias formas de você fazer venda, tá? E uma dessa, na loja da Barra, gente, eu visitei quase todas, tá? Tem gente que nem atendia, tem gente que o preço era, né? Mas não tem jeito, não a gente já tem. E eu visitei, pelo menos peguei número e tudo, fiz um network ali, beleza, souberam. Anos depois mesmo, eu fechei uma parceria com uma loja, né, que é aqui da Barra da Tijuca. Por quê? Porque um cliente que eu tinha comprou um carro lá e eu já tinha feito uma proposta a essa pessoa. E eles gostaram do serviço. Assim que começou essa minha parceria. Eu não sei exatamente a tempo, mas acho que de 3 anos. Ele falou, não, eu comprei esse carro na loja tal e eu vou vender também para lá, só que eu quero refazer. E eu nem lembrava que eu tinha ido nessa loja, eu nem lembrava. Quando ele falou o nome, eu nem lembrava. Quando esse cliente deixou esse carro lá, ele falou assim, ô Wilson, eu deixei o carro lá e o pessoal gostou muito do carro que eu entreguei mais novo do que quando eu comprei deles. E, cara, eles estão querendo saber quem é você. Quando eu falei, beleza. Quando eu fui na loja, eu falei, ué, já tive nessa loja. Aí a pessoa também me conheceu. Falou assim, cara, eu já tive em algum lugar. Eu falei, cara, eu tive aqui se eu não me engano, era uns 3 anos atrás. Ele falou assim, aí começou a mostrar a mal da outra oficina, aqui que a gente faz lá e tal, e o carro que eu tinha feito. Por que eu tô falando isso aqui? Criar ponte, gente, não significa que vai dar certo agora, que você vai conseguir agora, não. É plantar para que depois esse resultado venha em termos de, é lógico, parcerias, enfim, clientes. A gente tem esse problema. A gente tem esse problema de... Eu acredito também que tem um pedacinho do excesso de confiança, porque a gente tem um ditado dentro da oficina que vassoura nova vai bem. Então, o que acontece? Às vezes o cara fechou parceria com aquela revendedora. E os 20 primeiros carros, ó, sem detalhes, perfeito. Daqui a pouco eu conquistei a confiança dela. Começa a deixar uns gatinhos ali, uns gatinhos aqui, uns gatinhos aqui. Acredito que também você já teve esse tipo de rejeição, de questionamento de tonalidade de cor. O cliente chega e pergunta, pô, vai bater a tonalidade? Vai ficar igual? Ou o cliente que chega e fala assim, pô, não gosto de fazer polimento no meu carro. Isso aí eu escuto direto. Por quê? Ah, fica tudo branco, tudo sujo, sempre deixam rebarba. E com muitos alunos, mais de 500 alunos, tanto Rio, fora, outros estados. E como eu já vi nos teus stories, você pegar carro de cliente e fazer manutenção do que você não faz na sua loja em outras lojas grandes. Sim. Como você enxerga que, hoje estamos em 2024, o que você enxerga o futuro das oficinas? Quem não fizer isso, quem não tomar esse caminho, não que seja uma obrigação, mas uma experiência, porque dono de oficina fica ali naquela bolha ali, os que gostam de estudar têm uma visão um pouquinho mais ampla, mas quem sai da bolha, quem roda, quem tem uma visão muito maior. Então, o que eu aprendi de acordo com a minha empresa, né? De acordo com a minha empresa, eu sofria muito de falta de cliente, eu não tinha prioridade, eu não tinha nada. E o que eu vi das outras empresas do lado de fora, né? É que é o seguinte, essas pessoas, elas estavam sempre fazendo aquilo que o mercado estava pedindo. Deixa eu explicar. Geralmente as pessoas, elas fazem o seguinte, o cara faz lanternagem, pintura, e ele acha que aquilo vai funcionar sempre. Hoje em dia, Dorival, se o cara ele não entender que, olha, tá saindo agora aí um vitrificador de última geração, tá saindo a aplicação de película, tá saindo o PPF, tá saindo isso, aquilo outro. Se o cara ele não entender que se ele não começar a atender outros tipos de serviço também, não é fugindo do nicho, tá? Se ele também não tiver disponibilizando outros tipos de como atender esse cliente ele vai trocar de espaço. Porque entenda o seguinte, hoje, né, eu vejo que o cliente, a gente tem um mercado bem competitivo, tem vários tipos de oficina, vários tipos de lugar. O cliente, ele só troca de espaço. Ele troca. Porque o cliente hoje, ele quer o quê? Ele quer comodidade. Imagine, Dorival, você pegando na tua empresa um cliente que levou um carro para você e que no para-choque dele tem aplicação de PPF. Aí você viu que aquilo é PPF. Aí você vai falar o que pro cliente? Olha, eu não consigo fazer para você porque tem PPF, eu vou pintar, mas tem que aplicar. Aí você dá esse trabalho pro cliente. Aí vem eu, WF, e fala assim, não, seu João, eu consigo fazer para você e resolvo tudo. Quem tu acha que ele vai resolver esse serviço? Contigo. Exatamente. Então assim, tem gente que ele coloca objeção no cliente.
Ah, não, a gente faz, mas não desmonta. Ah, não. Já teve gente que foi trabalhar. Já teve cliente que me procurou porque ele precisava fazer um podrezinho no vidro e o orçamento onde ele pegou, a pessoa falou assim: ah, não, você precisa mandar remover o vidro. Ele deu trabalho pro cliente fazer aquilo. Cara, para com isso. Fala pro cliente o orçamento para você resolver o problema dele, aonde você vai fazer. Quando não pede o cliente para procurar a peça. Exato. E ainda tem isso ainda. Ainda tem que procurar. O cliente, ele quer saber quanto ele vai pagar para você resolver o BO dele. É isso. Quanto que eu vou pagar para eu resolver? Agora, se o cliente vier, mas e se eu der a peça? Porque tem esses clientes, né? E se eu fizesse? Aí é outra conversa. Aí beleza, ó, você pode estar trazendo a peça dessa forma. Mas eu vejo gente colocando responsabilidade no cliente. Então, como você falou, a WF era assim mesmo. Eu não tenho... na WF a gente atende funilaria e pintura e parte estética. Mas eu tenho um cliente que quer trocar, igual eu fui na RAM naquela vez na tua empresa. O cliente estourou o pneu e me procurou. Eu tenho borracharia? Eu tenho loja de pneu? Não. Eu não tinha. O cliente falou assim: Frazão, ó, estourou o pneu do meu carro. Hoje, a empresa a oficina que ela não entender é o seguinte: olha, eu tenho que resolver as dores do cliente aqui. Exatamente. Não tem jeito. Esse cliente... É quase o dono da oficina, como a nossa, de estética, lanternagem, pintura, personalização. No final, a gente tem que se tornar um personal car. Exatamente, é. Ah, mas Wilson, eu sou estética, como é que eu vou ficar pegando serviço de borracharia? Como é que eu vou ficar... E é para todo cliente? Não é. É o cliente A/A/. Sabe qual é o cliente que vai fazer isso? É aquele cliente que ele fala assim, ó, Dorival, meu carro estourou o pneu, vem buscar. Ele só quer saber quanto para pagar. Exato. Dorival, meu carro bateu, vem resolver. Dorival, não é para aquele cliente que fala assim, pô, cara, bati o carro, quanto é? Posso levar material? Posso levar a peça? Esquece aí. Já demiti muitas vezes. Não, então não é para todo cliente. Então os clientes, cara, atende. Eu faço coisas, né, que eu já precisei até sair do Rio, cara. Para eu resolver coisas em carro de cliente, ir para São Paulo para comprar módulo, essas coisas, airbag e tudo. Porque é aquele cliente que você vai falar assim, ó, é X, ele paga a tua viagem, exatamente, paga teu combustível, paga teu trabalho, ele quer que você resolva. Então, assim, é uma das coisas, né, que a oficina, que ela não tiver inclinada para entender, que ela precisa olhar para isso, atender mais fora do seu nicho ali, tá? Outra coisa, Dorival, é pessoas que não usam o marketing. A gente vai sempre falar, gente, se você me conhece, provavelmente tu viu alguma coisa que eu usei marketing. Eu só uso marketing. Tanto para a WF, tanto para o meu brand do Frazão, para imersão. Quem me conhece, eu usei marketing. Então, por que as pessoas não conhecem? Dentro daqui da minha região, eu fiquei muito conhecido pelo... Não sei se talvez tu recebeu, talvez não, porque o nicho não é você, a encontrar quem é dono, não é cliente. Mas a WF ela ficou muito conhecida quando eu peguei o Maserati. Eu coloquei a WF na mente das pessoas de Jacarepaguá inteira, através daqueles anúncios. Todo mundo comprou? Obviamente que não, mas eu usei marketing. Então, cara, se você não entender que você precisa atender as dores dos teus clientes na tua empresa, se você não estiver utilizando marketing, se você não estiver entendendo que você precisa atender o que o mercado tá pedindo agora. Aí você tá lá, mas eu não faço isso, você fica dispensando. Eu já peguei vários clientes que queriam, às vezes, sabe, cara, trocar um retrovisor. O cliente que furou o pneu, o cliente que... Exatamente. Uma vez eu peguei um cliente, Dorival, porque eu cheguei no posto de gasolina, e era uma Land Rover também, e o cara trocou combustível, era diesel, colocou gasolina. E o pessoal do posto desesperado e tudo, eu falei, olha, eu conheço alguém que resolve. E o cliente, pô, você criei uma conexão, o cara pinta comigo até hoje. Exatamente. Eu indiquei a oficina e tudo pra ele, pronto, resolve. Primeira pergunta você faz? Não, o meu setor, primeiro vende a mão de obra, não, o meu setor é esse, mas a gente pode resolver isso aí. Exatamente, tá? Então, cara, é atender o cliente, usar marketing mesmo e abrir a mentalidade para o seguinte, cara, o que você tá fazendo hoje, ano que vem o mercado já desenvolveu outra coisa, outro nicho, outras particularidades e você vai precisar se encaixar. Senão você vai continuar fazendo só a tua lanternagem de pintura ou só a tua estética, faturando aquilo. Pessoas também querem aprender outras coisas. Às vezes tem profissional também que ele quer trabalhar no lugar onde está aplicando PPF, onde está aplicando película, onde está fazendo polimento, vitrificação. E às vezes até mão de obra também prejudica isso aí para você, tá? Eu não estou dizendo que você deva deixar de fugir do teu nicho, né? Não vai fugir. Agregar, tá? E quando for necessário, obviamente, tá? Mas é isso aí. Eu já tomei chamada de instrutor por causa disso. Vou parar de te chamar porque toda hora, todos os cursos você tá. Eu falei, a cada 6 meses muda os produtos, muda a técnica, muda tudo. Meus amigos, infelizmente, se deixar aqui a resenha vai para 3, 4, 5 horas. Mas infelizmente nós temos horário a cumprir. Já bateu o sinal. Igual a escola, tocou o sinal, hora da merenda. Hora da merenda, tá? A prosa é muito boa, a resenha é grande, tem muito assunto. Vai ter outros. Com certeza. A gente vai fazer um outro de duplicidade de hora e tudo, outros assuntos. Vai ter. É muita coisa. Na verdade, quem trabalha... Voltando lá, quem tem muito dentro do nicho, que não faz só lanternagem de pintura que fica ali,
fazemos bastante coisa dentro do nosso estabelecimento. A gente tem conversa sobre pintura, sobre lanternagem, sobre reparo rápido, sobre UV, e aí vai. Mas foi um prazer inenarrável receber esse cara que mudou meu orçamento, mudou minha vida dentro de oficina, que eu vejo mudar a vida de muitas pessoas. E você que está em dúvida se vai, se não vai, se vale a pena, se não vale, eu sou prova. Sem puxar a sardinha, mas o conteúdo do cara te mostra caminhos, te direciona, que fala assim, cara, estava aqui do meu lado e eu não observava, ou já ouvi falar e não coloquei em prática, e quando você coloca, fala, tem resultado. Esse aqui é o parceiro, o Wilson Frazão. Vamos marcar a próxima, porque o tempo é curto, hora voa. Com certeza. Faremos outros, tá? Obrigado, Dorival. Obrigado, Wolf, tá? Eu digo pra você, é uma honra pra mim de hoje eu estar aqui do lado desse brasão que eu vi muito antes de entrar no mercado, antes de ser conhecido mesmo, tá? Fazendo carro de novela, fazendo carro de evento, carro de salão. E era o que eu queria, né? Era o que eu queria. Falei assim, como é que eu faço pra pegar aqueles carros de artistas, né? De aqueles antigos, aquelas antiguidades. Eu queria fazer muito carro pegar de novela é guerra, é igual assim, médico, tá? Enfim. E eu tava ali e já ouvia falar da Wolf, já outras pessoas que... Através de outras pessoas, né? E ouvindo bem, obviamente, tá? E hoje a gente tá aqui, né? Porque aquela coisa, Dorival, tem uma coisa que o que faz a gente estar assim, aves da mesma plumagem voam juntas, né? Pessoas e ambientes influenciam. Então não tem jeito, tá? Então hoje a gente tá aqui, Dorival tem muito que agregar, ele sabe o quanto que eu bato. Vai vindo imersão Frazão aí, depende dele pra estar lá no palco lá, pra entregar conteúdo também. Mas é uma coisa também. E é isso, tá? A gente vai continuar, não vamos se despedir, vamos só dizer assim, ó, até o próximo. Pessoal, meu público é um pouco diferente do dele. Quem não conhece, diga suas redes. Opa, é só ir lá. @Wilson_Frazão, tá? Lá no Instagram, a gente tá no YouTube. Onde você colocar o Wilson Frazão? No YouTube, no Instagram, no Facebook. A gente tá lá entregando conteúdo e você é muito bem-vindo aí, tá? Para que você tenha uma oficina lucrativa e que te traga mais tempo livre aí, tá? Aposto que você corre atrás disso. E para ela não ficar muda até o final, quais são nossas redes? É o Wolf Custom Original, oficial, desculpa. No Instagram, no Facebook e tem o site também, www.wolfcustom. Vocês veem alguns trabalhos. No site, a maior parte são os personalizados, para vocês poderem estar adentrando nesse mundo. Que bom, que bom. Para vocês que curtiram, muito obrigado. Os que não curtiram vão ver também, só lamento. Esse aí é o nosso podcast sobre serviços automotivos. Muito obrigado, galera.